Bom, galera, assim como teve um estudo referente à evolução da guarda, vamos falar sobre a evolução das passagens de guarda. O que mudou de alguns anos para cá e o porquê que mudou, né? A gente está vendo exemplo aí de lutas bem mais antigas e uma coisa que eu percebi nesse estudo é como se usava muito recurso de joelho no chão. O jogo ele era mais simples por baixo, tá? Mas aí a gente tem que também entender o porquê e entender por que uma coisa está conectada na outra. Hoje eu tenho a teoria de que a gente desenvolveu nossa passagem de guarda porque se desenvolveram os tipos de guarda. Então, eu acho que no quesito criar coisas novas, a guarda ela é protagonista. E a guarda ela é propositiva na questão de criar coisas novas, entendeu? Então, se a gente veio buscar vários exemplos, a gente vai notar que tem uma simplicidade maior no jeito de se passar guarda. Mas também tinha uma simplicidade maior de se fazer guarda. Então, fazia um sentido. Tinha um jogo mais próximo, e aí a gente volta naquela conversa da ideia do jiu-jitsu, do porquê que alguém faz jiu-jitsu. Então, ainda se tinha a ideia de um jiu-jitsu que era para se enfrentar a outras lutas. Então, certas coisas são mais pragmáticas. E outra coisa, o jiu-jitsu puramente esportivo, que além de ser baseado em finalização, ele também vai, em algum dado momento, pensar em pontos. Eu diria que o que une a maneira de se passar guarda de 30 anos atrás é principalmente jogar com os joelhos no chão e também esperar. Então a gente vai vendo esse exemplo aqui, né? Vamos fazer um frame aqui e ver essa posição. Hoje em dia, por exemplo, ela não seria eficiente no sentido de eu deixando aquele meu joelho em 90 graus, eu permito um de la riva muito fácil, eu permito o de la riva para dentro muito fácil, eu permito até a guarda de gancho, mas principalmente os de la rivas, né? Então, várias coisas que, obviamente, que a gente vai aprendendo a ser eficiente por cima é pelo jogo propositivo de guarda, que na guarda geralmente surge coisas novas e geralmente na passagem a gente lida com as guardas novas. Mas uma coisa para deixar claro, igual teve no outro vídeo, sempre teve atletas com diferentes habilidades. Ah, mas eu conheço, tinha tal cara em tal época que fazia isso. Não, sempre tem. De novo, é a questão do se popularizar e ser pandêmico, né? Todo mundo fazendo, né? Então, atleta explosivo sempre teve, né? Por exemplo, a gente vai dizer que naquela época se passava menos em pé, mas o jacaré passava em pé também. A gente tá vendo o tererê aí agora. Os caras falam que leg drag é uma coisa nova. Olha o leg weave ali do tererê. Aí, ó. Combinado com long step. Então, óbvio que o cara que é fora do tempo, o cara que é melhor, ele já fazia várias coisas, mas aqui a avaliação é sobre o geral, né? Se o geral já tá fazendo isso. O tererê já fazia leg drag, já fazia leg weave, já fazia long step, já fazia tudo. Mas evidentemente era uma exceção. A gente vê o jeito dele de passar muito agressivo e aí agora a gente vendo o Lucas Lepre, a avaliação que eu faço do jogo de passagem de guarda é que a gente aprendeu a passar mais em pé e mais afastado para depois colar. Uma coisa que antes, de maneira geral, a gente criava menos afastamento porque a gente não queria perder a pressão. Então o jiu-jitsu era um jogo mais de pressionar constantemente para achar o espaço, para ganhar uma meia guarda, do que necessariamente se mover. Hoje em dia até a estourada de pegada e uma toreada rápido, o cara já faz com a intenção de expor as costas de quem tá jogando embaixo para pegar as costas. Então muda, entendeu? Então eu acho que a principal mudança de perspectiva é o passar em pé. E até quando se passa com pressão, como a gente vê o Lucas passando, então até o Lucas no jeito de pressão dele não é uma pressão que fica com o joelho no chão, que fica agarrado. É uma pressão com a ponta do joelho e a ponta dos pés sempre apontando o peso pro adversário, né? Ele tá sempre apontando esse peso aqui, ó. Tá sempre apontando o peso. Isso aqui é muito importante. Essas foram as principais mudanças, tá? A mudança de se desvencilhar, por exemplo, uma coisa que a gente começou a fazer muito é se desvencilhar muito das pegadas. Tá? Antes era mais comum aceitar as pegadas, porque assim como quem estava embaixo fazia a pegada, quem estava em cima pressionava. E hoje é muito comum o circular das mãos, estourar a pegada para ficar solto, justamente porque quer ficar solto. E antigamente, não só antigamente, isso tem a ver com os estilos dos lutadores também, mas não se tinha toda essa ideia de que eu precisava estourar uma pegada na manga para passar, entendeu? Aí a gente tá vendo um jeito particular que é do Lucas de passar, que é um jeito de pressionar, mas que também é um meio termo, né? Não é joelho no chão com pressão meramente. Tem muito movimento, mas é um movimento
com pressão. E sim, o Lucas tem menos a coisa de estourar todas as pegadas para ir, mas aí a gente começa a ir para estilos diferentes. A gente vai ver aqui, quem é que tá aqui? A gente vai ver o Tainan aqui, por exemplo, que tem a questão de estourar a pegada, mas tem muito uma questão de movimento e conexão, né? Que eu acho que é uma coisa da escola dele também, né? Lá dos mens de conectar e pressionar, conectar e mover, conectar e mover, conectar e mover. Que faz todo sentido, né? Porque à medida que tu pressiona e movimenta e conecta, em algum dado momento esse guardeiro vai estar atrasado. E aí é onde tu chega na tua passagem. Aí a gente vê o Rafael subindo de leg drag, aí o leg drag de novo. Já começa a se popularizar, né? Inclusive partindo de baixo, né? Parte de um berimbau para encaixar um leg drag para assim, e aí sim subir passando ou subir segurando a calça, que vai, muitas vezes o cara que tá por baixo vai expor as costas, então tu não pega as costas diretamente do berimbolo, mas como tu sobe num leg drag muito bem, acaba expondo as costas, tu pega as costas de qualquer maneira, né? Mas eu diria que teria essa escola aí, primeiro começou se estourando muito as pegadas e passando com mais velocidade. O Lucas traz essa ideia de pressionar, mas sem ser lento, é um pressionar progressivo que não se desfaz tanto das pegadas, mas tem alguns, ele tá sempre mexendo, mas pequenos movimentos. Tem essa escola de conectar e mover, que o Rafael principalmente trouxe. Não que seja uma novidade, mas acho que o Márcio André foi um cara que surpreendeu todo mundo. Tem uma característica que é de conseguir fluir naquele knee cut dele ali, sempre pronto para um long step, sabe? É aquela coisa do lutador que tá sempre esperando um momento para fazer aquela técnica que ele gosta. Aquele long step dele, eu acho o long step mais bonito do mundo, dele e do Tererê, né? Que é muito próximo ao chão. E long step é isso, ele tem que ser, eu fiz um vídeo sobre isso, o long step ele tem que ser próximo do chão e curto. Ele não pode ser muito espalhafatoso, que ele dá muito espaço para se recuperar a guarda. Eu acho que, não sei se ele passou a guarda do Cobrinha, mas não sei se mais alguém passou assim em competição. Eu lembro do Rafael pegando o braço do Cobrinha, subindo no leg drag, mas não é de passar a guarda assim. E foi esse o Mundial que ele era tão bom passador que tu vê a final dele que ele fez com o Rafael não quis colocar ele na frente e não quis sair, né? Então era um cara que tava no auge assim realmente o jeito dele de passar guarda é muito único, né? Não sei dizer se já era popular, mas na minha geração assim de aprendendo jiu-jitsu, o knee cut sempre foi uma ferramenta muito usada por todo mundo e como muito eficiente, né? Ver aqui, deixa o quadril do lado de cara, já era. Claro que o Lucas Lepre e o Leandro Lô, vários já faziam muito, né? Mas o Márcio realmente muito bom passador também. E aí a gente continua indo para outros. E quem é que não lembra dos clássicos pra aprender? Pô, ver o Márcio por cima contra o Paulo, nas lutas do Paulo e do Márcio. Olha só, ele tem posicionamento e fluidez por cima, o Márcio, né? Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria aprender para passar guarda. É ver como o Márcio ele é forte, ele se posiciona com a pegada forte, tem uma postura muito forte, mas ele tem, ao mesmo tempo, ele tem a fluidez que ela tá sempre pronta para dar um long step, né? Qualquer momento dele livre, se ele tivesse chegado na cabeça, ele já tá lá na posição. Era sempre luta muito boa de ver o Paulo contra o Márcio. É sempre uma aula para os dois lados, né? A aula de jogar guarda e a aula de passar guarda. O Lucas é um pouco mais... não tem tanto essa fluidez, assim. O Lucas tem mais a pressão, né? Tem um jogo posicional de pressionar e o Márcio se posiciona e se solta. Ou quando encontra um knee cut ou quando encontra o long step. E aí eu vi muita gente passando dessa forma e foi mudando isso que a gente tá falando. O jogo começou a ser um jogo de passar em pé e se desvencilhar das guardas que eram mais modernas, né? E aí, invariavelmente, a gente vai falar da lenda, né? A gente vai falar do Leandro, né? Que se não foi o melhor passador, está entre os. E sempre com muita energia passando. O Leandro, ele tinha tanta energia que ele fazia a gente pensar que ele passava por causa do gás. Mas ele é muito técnico, cara. O Leandro é muito técnico e o toreando dele, o jeito como ele se posiciona em cima do guardeiro, a explosão, tudo completo. Ele é fisicamente, tecnicamente muito bom passador, né? Olha lá, ele sai da frente das pernas. Talvez ele tenha sido o passador mais eficiente do mundo, tá? Dizer que é o melhor é outra coisa, porque exige tantas outras coisas. Mas eu acho que ele foi o mais eficiente. Não sei se alguém fez algum estudo já de estatística, quantas guardas ele passou em campeonato.
também não é só isso, é os caras de quem ele passou, né? Às vezes é mais importante que quantidade também. Mas eu acho que ele ganha em tudo, viu? Tanto de quem ele passou, como em quantidade. E o Leandro que era o tererê na época, que os caras deviam pensar, caralho, o cara não para de se mexer, né? E o Leandro era isso, cara. O Leandro tinha muito essa coisa do faz a pegada, se posiciona, cria distância e explode. Ele tinha muito isso, cria distância, circula, explode, cria, explode. E depois que explode, ele conectava muito rápido, pum, 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 1, 2, 3, e chegava. Né? Estilos também, né? Quando eu falava dos Mendes ali, da questão do conectar e se mexer, conectar uma técnica com a outra se mexendo, e o Leandro mais intuitivo em algumas coisas, mas assim, é só o conceito, o refino técnico para fazer alguma coisa é o mesmo, mas o Leandro, eu acho que ele era mais enérgico nos movimentos que ele fazia. Então, talvez, isso não tem como saber, mas talvez mentalmente o Leandro, quando ele ia para uma posição, ele ia já para resolver naquele primeiro movimento. Talvez outros estilos aí, comparando com o dos Mendes, talvez o primeiro movimento fosse para abrir porta para um segundo, para um terceiro, e aí chegar na passagem. Então o Leandro tinha esse jeito muito enérgico também de passar, mas era muito técnico. Por isso que é difícil, não era só enérgico, não. Muita explosão em posições de vantagem. Então é aquela coisa, você tá segurando a calça do cara, você sentiu que a perna saiu um pouco da frente, é o momento de não hesitar. E nesse momento ele não hesitava e colocava muita explosão. E aí obviamente, já atrasa todo o jogo de quem tá por baixo. Então, olha só, a gente saiu de um momento que se passava muito guarda com o joelho no chão e pressionando, e aí a gente chega no oposto, que era o Leandro botando distância e passando e procurando o Nicut, botando distância, explodindo e colocando o Nicut. Então sempre essa combinação, né? Nicut com explosão de Toriano, tirando a calça, tirando a perna do caminho. E aí, de novo, a gente tem que falar aquilo da questão da proposta, né? Pô, então a passagem de guarda melhorou demais. Então, mas pra quê? Entende? Esse tipo de jeito de passar guarda não é eficiente no MMA. Se a gente vê o jeito do Khabib de passar guarda, daquela escola dos russos, de pressionar, de juntar as pernas e pressionar para progredir, é muito mais eficiente. Especificamente aqui, de pano. Então, é melhor ou pior para quê? Para um jiu-jitsu esportivo, não tem dúvida, não tem nem comparação. Né? Agora, para outras coisas, talvez quem estava lutando há 30 anos atrás, treinava e pensava jiu-jitsu muito mais com a cabeça de enfrentar talvez claro, mesmo que o cara fosse competidor e lutasse só jiu-jitsu, mas era muito próxima, questão temporal mesmo, era muito próximo que o jiu-jitsu era uma luta pra gente enfrentar outras lutas, e é o conceito, tá? De novo, conceito de luta, que vai vir lá da linhagem Gracie, da luta sem tempo, sem ponto, e aqui onde passar é 3 pontos e basicamente tu resolve a tua vida, tu resolve a luta e tu ganha com 3 pontos. Dificilmente tu perde depois. Tá? Então, de novo, sem melhor e sem pior, melhor e pior dependendo do contexto, do objetivo, evidentemente. Com certeza, de todas essas guardas que se desenvolveram com muitas coisas, o Leandro criou um jeito que também era o único dele e que também só é reproduzível se tu tem uma boa capacidade cardio para tu conseguir reproduzir o que ele fazia. E muitos outros jeitos acho que mais atualmente assim a gente pode falar do Tainan, né? Naquela escola de conectar e movimento, conexão, movimento o tempo todo, conecta uma posição na outra, claro que combinando pressão, hoje em dia todos os atletas são completos, não pode só se mexer, tu tem que ter tudo junto, mas eu acho que talvez o mais diferente que se contrapõe assim aos jeitos mais antigos de se passar seja o Leandro, assim, o jeito de passar, porque justamente ele não quer proximidade, ele quer distância, ele não aceita a pegada, ele estoura e ele não é progressivo, ele explode. Então dá pra ver essas duas diferenças de estilos e do porquê que se desenvolveu dessa forma. Então tá, galera, espero que vocês tenham gostado desse estudo da passagem de guarda. Passamos por todos os tempos, mais ou menos o porquê que agora as passagens foram ficando de um jeito ou de outro jeito, porquê que a gente saiu da pressão do movimento, muito isso em resposta das guardas que foram se desenvolvendo, das maneiras que foram se desenvolvendo. E é isso, e tudo é cíclico, né? E assim como pode essa ser a mais eficiente hoje, daqui a pouco a mais eficiente é pressionando de novo, porque já se entendeu a guarda de um outro jeito. Então, aqui não é para falar de melhor e de pior, é só para mostrar as transformações, para a gente ter uma ideia e fazer essa reflexão sobre o jogo por cima, tá bom? Curte, comenta, compartilha, não esquece de se inscrever no canal para dar uma força, valeu? E o que vocês quiserem ver aqui, coloca nos comentários. Tamo junto.